Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical, nesta manhã de domingo, abençoadíssima pelo Senhor. Bem-vindos à escola dominical, a nossa querida EBD, que nós temos tido o privilegiado de estudar, meditar e refletir na palavra do Senhor. Nossa revista da editora Betel, estamos estudando a terceira epístola de João, onde tem tido um aprendizado muito importante para os discípulos. Nós vemos aqueles que comportam fielmente na presença do Senhor e vemos também os erros que devem ser corrigidos. E com isso nós temos sido muito abençoados. A nossa revista, abordando a terceira carta de João, ele acentua muito a verdade e o amor, buscando a fraternidade, porque se houver verdade e amor, a fraternidade é fortalecida. Então, vamos conhecer mais um pouquinho a terceira carta de João, vamos caminhar mais um pouquinho e Deus continuará nos abençoando. No início da igreja, houve uma dificuldade. Na época do apóstolo João, ele já idoso, e tinha numa igreja o dirigente Gaio, ele tinha como auxiliar o Diótrefes e o Demétrio. O Demétrio era um fiel ajudador, trabalhou muito ao lado de Gaio, e o Diótrefes tinha um comportamento que precisava ser corrigido. Então surgiu um drama missionário, e Deus providenciou que o apóstolo João, o apóstolo do amor, na sua forma de tratar com os fiéis, ele naquele amor, naquela forma fidedigna de trabalhar para o Senhor, ele foi instruindo, corrigindo e mostrando como servir ao Senhor de uma maneira fiel e que Deus agradasse do comportamento de cada um. Então, hoje nós estamos estudando a lição número 13. O verdadeiro discípulo é um exemplo para as futuras gerações. Tudo o que nós fazemos hoje é um exemplo para a geração atual, mas fica um legado para as gerações futuras, porque as nossas histórias vão ser contadas, os nossos escritos vão ser lidos e as pessoas vão ter, de gerações futuras, vão ver o nosso exemplo. Esta é a lição de hoje. Nós colocamos de início esta figura, mostrando que realmente há um momento que nós passamos para as gerações futuras, deixamos um legado. Se vocês observarem, nós temos aqui nessa figura 3 personagens, mas nós vemos 2 cajados. Isso quer dizer que a pessoa mais experiente, ou representando Jesus, já passou a missão, já ensinou para que o outro desse continuidade na obra do Senhor. Assim, o nosso texto áureo para essa lição de hoje é Hebreus 3:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, ele chama a atenção do discípulo para lembrar dos pastores, mas atentando para a sua maneira de viver. Todo líder prega com a sua maneira de viver, com a sua maneira de influenciar as pessoas a serem bons discípulos. Assim, lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrando do pastor, estará lembrando do cajado, que está sempre socorrendo as ovelhas. O líder, além de fazer a obra do Senhor, ele deixa um legado, um exemplo muito forte para todos os seus discípulos. A nossa verdade aplicada, os discípulos de Cristo, por pertencerem ao mesmo corpo de Cristo, devem exercer uns sobre os outros influência que edifica. Então ele está sempre falando da influência, não é só o dizer, o pregar, mas influenciar positivamente aqueles que estão aprendendo juntamente conosco. Ao mesmo tempo, somos discípulos de Cristo e também temos discípulos menos experientes olhando para a nossa forma de viver. Outra figura que nos chama a atenção também é essa, a influência dos discípulos no mundo, sal e terra e luz. Se você observar um pouquinho mais a figura, aparece o sol, o brilho, a luz, que Jesus é o sol, e nós também somos a luz do mundo,
brilhando para aquela dimensão que precisa de mais claridade. Isto é a missão da igreja, brilhar no mundo que está vivendo em trevas, longe da presença do Senhor. Esta é a nossa missão, ser luz do mundo. O texto escolhido para a lição de hoje é da carta de João mesmo. Diz o seguinte: tenho escrito à igreja, mas o Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, falando para o dirigente da igreja, o Gaio: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. João, escrevendo então para Gaio, o dirigente da igreja, ele cita o Diótrefes, que não estava sendo um exemplo. Aqui nós vemos que o Diótrefes destacou de uma certa forma mais negativa, e a carta precisou ser ocupada com os dizeres para a correção do Diótrefes, chamando atenção para o verdadeiro discipulado, servindo a Deus com humildade e com amor. Então, de acordo com esse texto, quando o discípulo é bem discipulado e tem uma conversão, uma nova vida na presença do Senhor, ele está sobre nova direção. A vida como discípulo de Jesus. A vida como discípulo de Jesus está sob nova direção. Os nossos costumes e anteriores passam a ser moldados agora pela maneira de viver e pelo exemplo de Jesus. A introdução da nossa lição hoje diz o seguinte: com base no nosso estudo, focado no discipulado, mostraremos a importância do legado, cujo significado, segundo o dicionário, é aquilo que se passa de uma geração para outra, que as transmite à posteridade, uma herança. Então, o que é legado? O que vai ser estudado hoje nesta lição? Aquilo que nós deixamos de exemplo para as futuras gerações. E nós devemos, então, zelar para passar um bom legado para as pessoas que virão após nós, para aquelas pessoas para quem nós estamos discipulando. Assim, o poder do legado, tem muita importância o poder do legado. Hoje, por exemplo, quase 2 ou mais de 2.000 anos, nós estamos aqui lembrando do testemunho bom de João, do bom testemunho do Gaio, do bom testemunho do Demétrio, e estamos vendo os erros do Diótrefes. Isso que quase 2.000 anos, ou mais de 2.000 anos, nós estamos lembrando de um legado que ficou para nós. Então, o que nós deixamos para as futuras gerações são muito importantes, porque eles vão lembrar, vão aprender e vão comentar e vão ser ensinados no verdadeiro discipulado. No tópico 1 da nossa lição de hoje, diz o seguinte: o mal legado pelo Diótrefes. A nossa revista de hoje começa falando do Diótrefes, depois vai falar do Gaio e do Demétrio. O Diótrefes deu um mau testemunho. Então, o mal legado do Diótrefes. Hoje estamos estudando os erros do Diótrefes para que possamos evitar este mau exemplo. O Diótrefes foi um homem cuja curta biografia, não se sabe muito mais do que está escrito nessa carta, dada por João, descreve-o como um obreiro, apegado à mentira, que falava mal do seu próprio líder, o próprio João. Ele dirigia palavras maliciosas a João, que falava mal do seu próprio líder e o que impedia os outros de servirem a Deus. Então ele servia a Deus, não obedecia ao seu líder João e o Gaio, e ainda impedia as pessoas de servir a Deus fielmente. Então o erro do Diótrefes também tem um ensinamento para nós. Nós aprendemos com os erros e nos surpreendemos com as lições. Nós temos falado aqui nessa lição na Escola Bíblica Dominical.
Olha o que Jesus falou em Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, os fariseus, eles tinham uma religiosidade vazia, e aquilo fazia com que as pessoas se afastassem de Deus. O testemunho deles não era verdadeiro, era uma religiosidade vazia. E Jesus os repreendeu, ai de vós, porque eles estavam influenciando negativamente com a maneira de ser. E Deus quer que nós influenciemos as pessoas e que deixemos um legado positivo para aquelas gerações que virão após a nossa. Assim, o legado significa o que é transmitido às gerações que se seguem, vão ficar na história. Nós lemos histórias de pessoas que viveram antes de nós, de cristãos, e vemos os exemplos deles, e também saibamos que a nossa história vai ficar como um legado para as gerações futuras. Diótrefes ignorava os evangelistas, que precisavam de apoio, e expulsava os crentes leais que discordavam dele. Ele amava mais a si mesmo e queria ter a primazia. Então, os evangelistas, os missionários que passavam lá pela igreja para serem recebidos e receber o apoio para continuar as missões, ele não apoiava, não recebia. Então, dificultava a obra de Deus, porque a igreja primitiva cresceu muito por causa do ministério itinerante, que viajavam levando a mensagem aonde ela ainda não tinha sido pregada. Precisava do apoio da igreja local. E o Diótrefes não tinha esta visão, ele pensava muito em si mesmo. Esse mau testemunho obrigou João a tomar ações disciplinares contra o Diótrefes, que escreve esta carta relatando o problema a Gaio. Então, João, o apóstolo, escreve ao dirigente da igreja, da congregação, a Gaio, relatando que o Demétrio estava dando um bom exemplo e que o Diótrefes precisava de ser corrigido. Então, o líder precisa dar bom exemplo. Aqui nessa figura nós já vemos isto, né? O líder e o discípulo. O discípulo deve seguir as pegadas do líder. Portanto, o líder deve também comportar de uma maneira aceitável e em conformidade com a palavra, porque tem um discípulo, um liderado olhando para ele. 1.1. Uma liderança reprovável. Então, estamos falando do Diótrefes, que teve uma liderança reprovável, negativa, dentro da igreja. Nos versículos 9 e 10, João mostra o legado do Diótrefes como um discípulo reprovado. Ele não foi aprovado. O cristão, ele é provado para ser aprovado. No caso do Diótrefes, ele estava sendo provado e estava sendo reprovado. Era um exemplo negativo. Ele proferia palavras maliciosas. Além dele impedir as pessoas de seguir a Deus, estava dirigindo palavras maliciosas contra João, o apóstolo do amor. O termo malicioso no grego significa cheio de aborrecimentos, fadigas, que causa dor e problema. Então, João estava sofrendo por causa daquela situação, porque ele queria que a igreja crescesse. E a igreja também estava sofrendo, porque estava sendo impedida de expandir por causa do mau exemplo do Diótrefes. Precisava de uma correção. O fraco humilha os outros para sentir-se forte. Então, o Diótrefes era fraco, mas se sentia forte, impedindo, usando de autoritarismo e impedindo o crescimento da igreja e dando um mau exemplo. Assim, que a gente nunca se esqueça que o amor de Deus é o centro de tudo. Alguém precisava de lembrar, o Diótrefes disse, o amor de Deus é o centro de tudo. Fazer tudo por amor a Deus, para que as pessoas cheguem mais e mais perto de Deus. O fraco não cuida do rebanho, mas apenas cuida dos seus interesses pessoais e enfraquece as ovelhas. O que o Diótrefes estava fazendo é preocupado com a posição dele diante das pessoas. Não estava preocupado em servir a Deus fielmente e cuidar das ovelhas.
Ele é fraco por ocultar pecados em vez de confessá-los. Em vez dele dizer para Deus, Deus, eu preciso de uma transformação para ser um líder, ele mantinha aquela posição de arrogância, impedindo o crescimento da obra de Deus. Enquanto que a Bíblia diz para nós assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se o Diótrefes orasse a Deus e pedisse perdão por aquela forma arrogante que ele estava agindo, Deus certamente o perdoaria e mudaria o caráter do Diótrefes para que ele pudesse ser um bom discípulo. Assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Foi o caso do Diótrefes. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Olha o que diz o ditado: há perdão e restauração para todo aquele que se arrepende. Se o Diótrefes parasse um pouquinho, confessasse as suas falhas daquela arrogância, Deus o perdoaria e fazia dele um grande discípulo. Hoje, 2000 anos depois, nós estaríamos falando bem do bom exemplo dele. 1.2, um mau discípulo hipócrita. A hipocrisia nós vamos ver que é uma falsidade, vamos estudar nesse tópico também. Diótrefes era um hipócrita, um dissimulador e mentiroso, porque se escondia atrás das funções, fazendo-se forte, mas no entanto ele era fraco. Ele estava muito preocupado com a posição dele, então ele usava de autoritarismo, mas parecia que era forte, mas no entanto é um fraco. Ele precisava se arrepender, confessar as suas falhas, para Deus fazer dele um grande discípulo. A hipocrisia é uma característica do falso religioso e foi exposta e repudiada por Jesus publicamente. O próprio Jesus repreendeu os fariseus, os religiosos daquela época, que deixassem de ser hipócritas, deixassem de serem falsos. Olha o que Jesus diz em Mateus 15: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então tem pessoas que servem a Deus olhando para a posição social, para a posição entre os demais, e não olhando para a sua verdadeira função. Isto é uma hipocrisia, fazendo-se de estar trabalhando para Deus, mas no entanto ele está preocupado com si mesmo, com a sua posição. Então, o que é uma hipocrisia? Hipocrisia é o ato de fingir possuir qualidades, ideias ou sentimentos que na realidade não se tem. Então, o Diótrefes escondia isso, ele mostrava-se forte, mostrava-se um obreiro, mas no entanto ele era simplesmente um fraco que precisava corrigir os seus erros, confessar as suas falhas, fosse perdoado e transformado num bom discípulo. Os ensinamentos do Diótrefes eram diferentes do que João e os demais líderes da igreja primitiva transmitiam. João, o apóstolo do amor, não transmitia arrogância nenhuma, nem o Gaio e nem o Demétrio, que apoiava as pessoas. Então ele não aprendeu com seus superiores, ele não aprendeu com seus líderes, ele estava desenvolvendo uma própria maneira de viver, pensando que estava fazendo bem, mas na verdade ele era muito fraco e agia de hipocrisia. As cartas eram os meios utilizados para se comunicar e doutrinar a igreja. Então o apóstolo de João não podia estar todo dia lá na igreja. Então ele escrevia cartas para a igreja do jeito que Paulo também escrevia as cartas. Essas cartas que estão na Bíblia. E a igreja era ensinada através das cartas. As cartas chegavam na igreja e em cada culto eles liam um capítulo ou 2 capítulos, aquilo como se o Paulo estivesse presente, como se o João estivesse presente. As cartas eram um instrumento muito importante na igreja primitiva, como é até hoje, portanto, estão na Bíblia Sagrada. O Diótrefes impedia que as cartas escritas por seu líder chegassem aos membros da igreja. O que ele queria, na verdade, é ensinar o que ele pensava, não aquilo que Deus ensinava através do apóstolo João. A Bíblia diz que a igreja primitiva seguia a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos aprenderam com Jesus e deixaram com eles essa doutrina, mas ele não recebia a carta que ia doutrinar, ensinar à igreja o melhor caminho.
A palavra de Deus é a bússola do cristão. Billy Graham disse esta frase aí: a palavra de Deus é a bússola do cristão. Então estamos navegando, estamos caminhando e a nossa bússola é a palavra de Deus. Por agir assim, era preciso uma ação para deter esta influência má sobre a igreja. Ele estava influenciando de uma maneira negativa. Romanos 16 e 17 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste e desviai-vos deles. Então, na igreja estava o Gaio e o Demétrio dando bom exemplo e o Diótrefe dando mau exemplo. O que a palavra de Deus e Paulo orientou a igreja? Desviai-vos deles. Vamos seguir o verdadeiro ensinamento que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus estava na carta de João, além de outras cartas também, ensinando a igreja a comportar-se. Assim, afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz e siga-o. Isto é a palavra também de um discipulador, de um apóstolo Pedro, ensinando a igreja: afaste-se do mal, pratique o bem e busque a paz e siga. João expõe o mau testemunho do Diótrefes em sua terceira carta. A hipocrisia não é o verdadeiro, mas é o fingido. Era isso que estava acontecendo com ele, um fingimento. Esse contraste era evidente entre Diótrefes e os outros dois discípulos, cujo caráter foram destacados por João. João, então, destacou o bom comportamento do Gaio, o bom comportamento do Demétrio e destacou o mau comportamento do Diótrefes, procurando corrigir e ensiná-lo. O hipócrita sorri na frente, mas fere pelas costas. Ele é hipócrita, é falso, então o Diótrefes precisava ser corrigido. Diótrefes pregava para os outros e nunca pregava para si. Olha, isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, porque temos ainda fariseus até os nossos dias. Ele preocupava em pregar para as pessoas, mas não pregava para ele mesmo, para se adequar aos ensinamentos de Jesus Cristo. E a Bíblia diz para nós: não se deixe enganar, busque a verdade. É isso que importa dentro do seio da igreja, do centro da igreja, vivendo de uma maneira que nós não nos sejamos enganados, mas buscando a verdade. Porque a verdade liberta. Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade, e é a verdade que nos faz servir ao Senhor com amor e com alegria. 1.3. Fora dos padrões bíblicos, como estava distante o Diótrefes, né? Nesse tópico, já estamos estudando sobre o Diótrefes, vendo os pontos negativos dele para tirarmos ensinamentos para nós. Como que ele estava fora dos padrões bíblicos? O Diótrefes reivindicava a primazia, ele queria ser o maior, ele queria ser o primeiro, contrariando os ensinos de Cristo para a liderança da igreja. Jesus diz: quem quer ser o maior, que seja o menor, que sirva. E o Diótrefes estava totalmente errado com respeito a esses valores. Lucas 22 e 26, assim está escrito: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Quem está na liderança como quem serve. Este é o ensinamento de Jesus para os líderes. Quem estiver na liderança esteja sempre servindo, fazendo o melhor, seguindo o exemplo de Jesus. Olha o que está escrito: o maior líder da história nos ensinou: é a humildade que nos faz grandes. É a humildade que nos faz grandes. E isto foi ensinado pelo maior líder da história. Jesus não se sentiu humilhado nem um pouquinho por ter lavado os pés dos apóstolos, mas ele foi sempre um grande líder, mas humilde. Diótrefes era um mau exemplo, já estamos vendo isso há 3 meses. Gaio e Demétrio andavam na verdade, obreiros vocacionados para conduzir e ajudar e edificar a igreja, o corpo de Cristo. Então Gaio e Demétrio estavam ajudando na edificação e o Diótrefes estava atrapalhando.
Olha o que a carta de Paulo aos Efésios diz para nós no capítulo 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nessa pequena carta, a gente vê que o João era apóstolo, a gente vê que os evangelistas passavam lá pela igreja, pela congregação, nós vemos que o Demétrio acolhia as pessoas e ensinava, o Gaio tinha um bom ensinamento. Então Deus já preparou tudo isso, deu um dom para cada um dos teus filhos para a edificação do corpo de Cristo. Deus quer a edificação, Deus quer que nós usemos os nossos dons, ou sejamos usados pelos nossos dons para a edificação do corpo de Cristo. Escolhi o caminho da verdade. Olha o salmista dizendo: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Eu creio que o Diótrefes deveria ler o Salmo 119, se ele pudesse, e já está lá no Antigo Testamento mesmo, veio muito antes dele, ele poderia ler o Salmo 119. Escolhi o caminho da verdade, propus-me em seguir os teus juízos. No tópico 2, nós vamos agora estudar sobre o Gaio. Até este momento, não parece assim ser tão interessante, porque estamos estudando o mau exemplo do Diótrefes. Agora, no tópico 2, vamos estudar sobre o bom exemplo do Gaio, e no tópico 3, sobre o bom exemplo do Demétrio. Aí sim, você pode atentar um pouco mais, que tem bons exemplos aqui para seguir. Gaio, um verdadeiro discípulo, não apenas discípulos, mas um verdadeiro discípulo. Gaio honrava a Deus, ao seu líder, o apóstolo João, e ao seu chamado. Olha como ele era submisso a Deus, a João, o seu apóstolo, e ele entendia o seu chamado. Ele entendia o seu chamado. O chamado dele era para edificar a igreja. E ele entendia que Deus chama líderes para ser membros, para ser usados, instrumentos na mão de Deus para a edificação da igreja. Com suas atitudes de alguém que andava na verdade. João escreveu 5 vezes a palavra verdade nessa pequena carta de 15 versículos. Ele usou a palavra verdade 5 vezes. Ele usou a palavra amor 5 vezes também. Porque ele quer que a fraternidade seja edificada em verdade e no amor. Com suas atitudes de alguém que andava na verdade. Era o caso do Gaio. Era leal e altruísta. Altruísta é alguém que pensa no outro, que quer o bem do outro. Deixou um legado de um verdadeiro homem de Deus, digno de ser continuado por outros. Então, o Gaio era uma pessoa altruísta, pensava nos outros e deixou um ótimo legado, um bom exemplo para nós, digno de ser continuado por outros. O legado de Gaio foi ter servido com verdade. Ele não tinha hipocrisia, servia, dirigia a congregação, a igreja, com verdade. E assim fica esse ensinamento para nós: viva como Jesus viveu. Como eu devo viver? Como eu devo exercer a minha liderança, a minha tarefa de discipulador ou de discípulo? Procure viver como Jesus viveu. Ele é o maior exemplo para nós. 2.1. Um discípulo verdadeiro. Isso é muito importante. Não basta ser discípulo, porque discípulo é aluno, é aprendiz. Então, não basta apenas ser discípulo, mas precisa ser um discípulo verdadeiro. A verdade é a marca registrada na vida pessoal e ministerial de um discípulo. Por quê? A verdade é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente anda no caminho para estar na verdade, e esta verdade nos garante vida. Então, andar na verdade é andar com Jesus. E Gaio transmitiu esse legado para nós. Olha o que Jesus disse em João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Se eu quero encontrar
Deus, o caminho é Jesus. Ele que morreu para nos salvar, nos mostrou o caminho onde nós devíamos caminhar para chegar até o Pai, chegar até a eternidade com Deus e agradar ao Todo-Poderoso. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem está no caminho, que é Jesus, está também na verdade e tem a vida garantida. Pode viver descansadamente, vivendo, servindo ao Senhor, que Ele está no caminho certo. O Gaio foi saudado por João por andar na verdade. Jesus é a verdade e o Gaio andava de acordo com o que Jesus queria que ele andasse, revelando um caráter confiável. 3 João, o João escreve assim: porque muito me alegrei quando soube, quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. O apóstolo João ficou muito alegre em saber que o Gaio andava na verdade, que o Demétrio andava na verdade. Isso trouxe alegria, é o que nós sentimos na igreja, vivendo a verdade que é Jesus. Olha o que o salmista disse no Salmo 25: faz-me andar na tua verdade e ensina-me. O salmista, orando, falando com Deus, ele disse: Deus, faz-me andar na verdade. E isso deve ser a oração do cristão todo dia: faz-me andar na verdade. A verdade traz consigo elementos fundamentais na caminhada cristã. A caminhada cristã deve ser uma caminhada de verdade. Amor, perdão e comunhão. Isso são características de pessoas que vivem na verdade. O cristão verdadeiro é aquele que abandonou as trevas para andar na luz, vivendo de forma agradável ao Senhor. Então ele vem para a luz e agora ele está agradando ao Senhor com a sua maneira de viver. Não somente com a maneira de pregar, mas com as suas atitudes. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele disse: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Com isso, os cristãos devem andar na luz. O cristão deve brilhar, deve ser um brilho na sociedade, na igreja, na comunidade, no país, aonde estiver. Cristãos devem andar na luz. 2.2. O Gaio era um discípulo fiel, ele era fiel ao Senhor, à palavra e ao seu líder, João. Gaio foi reconhecido por sua fidelidade, sendo destacado por João ao dizer que Gaio procedia fielmente. Então, muitas vezes nós queremos que Deus seja fiel conosco e nós precisamos lembrar que nós devemos também ser fiéis com o Senhor, para que Deus nos abençoe. E tudo que fazia. Então, Gaio, em tudo que fazia, ele era fiel. Então, entende-se que o discípulo verdadeiro é fiel em casa, é fiel na igreja, é fiel na sociedade, pontinho, pontinho, é fiel aonde estiver. O verdadeiro discípulo é fiel em casa, é fiel na igreja, é fiel na sociedade, é fiel onde estiver, 24 horas por dia. Todo cristão firme, fiel e forte, quando dá as costas para o mundo, está remando no Espírito ao encontro de Jesus. O mundo anda numa direção, o cristão anda em outra direção. Quando ele sai das trevas, sai do mundo, ele, pelo Espírito, ele está caminhando ao encontro de Jesus. Esta é a nossa vida contínua de santificação, caminhando para aproximar mais e mais de Jesus. Como Paulo diz, não digo que já tenha alcançado, mas eu estou prosseguindo para alcançar esta perfeição. Estou seguindo ao encontro de Jesus, para ser mais parecido com Jesus, que é o verdadeiro significado da palavra cristão, parecido com Jesus. A fidelidade de um verdadeiro discípulo deve ser medida em como ele age em toda a sua vida até o fim, até a sua morte. Então a fidelidade não é só nas palavras, são nas atitudes, na maneira de agir. Mateus 25, 21 está escrito: e o Senhor lhe disse:
Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Um discípulo verdadeiro chegando diante de Deus lá na eternidade. Fostes fiel no pouco, agora eu vou te colocar no muito, na eternidade, numa vida da eternidade, uma vida de glória nas mansões celestiais. Isto, sendo fiel no pouco, receberemos essas boas-vindas de Jesus. Imagina chegando no céu e Jesus dando estas boas-vindas para a pessoa que está chegando ali por ter sido um discípulo fiel. Sucesso não é ser reconhecido. Muita gente engana. Sucesso não é ser reconhecido. É ouvir Jesus dizer no fim: eu te conheço. Que interessante. Sucesso não é ser reconhecido. É ouvir Jesus dizer no fim: eu te conheço. Naquele momento de apresentar diante do Senhor, e a Bíblia diz que nós todos estaremos lá ouvindo Jesus dizer assim: eu te conheço. Porque a Bíblia diz também que ele vai afastar dizendo para aqueles infiéis que eu não te conheço. Mas nós vamos ouvir essas boas-vindas: eu te conheço. Eu já te vi lá embaixo na terra, eu já vi as suas atitudes, eu conheço o teu coração, as suas atitudes. Vinde, porque eu te conheço, você é conhecido. A fidelidade é um padrão requerido por Deus a todo o discípulo. Deus requer de nós fidelidade. 1 Coríntios capítulo 4. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se acha fiel. Nós somos despenseiros dos dons de Deus, da palavra de Deus. Algo excelente a palavra de Deus em vasos de barro. Mas nós somos os despenseiros. E assim nós servimos a igreja e a sociedade com aquilo que nós temos em nossa despensa. Somos despenseiros daquilo que Deus nos deu para servir a sociedade. O discípulo fiel é aquele que recebe o legado para transmiti-los aos outros fiéis. O discípulo recebe o ensinamento e passa para o outro para viver aquela vida de fidelidade. 2 Timóteo, Paulo escreve para Timóteo assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O que Paulo está dizendo aqui? Timóteo, você aprendeu comigo, agora você é o pastor, você agora tem o cajado, agora você ensina a outros que sejam idôneos também. Então a vida cristã é o mais experiente ensinando o menos experiente, e assim vai passando de geração em geração, e nós vamos deixando um legado de como servir ao Senhor. Então, o discípulo, o obreiro, ele tem um legado, ele serve ao Senhor, despenseiro dos mistérios de Deus. Aqui você vê a palavra, um prato como servindo, alguém como um garçom servindo. Isto é o ministério de um discípulo verdadeiro. Ele é o despenseiro. E o que tem nessa despensa? A palavra de Deus, a fidelidade, a verdade, o amor. E com isso ele vai servir a comunidade e a igreja. A fidelidade é também um atributo divino. Deus é fiel e Ele exige que nós também sejamos fiéis. Olha o que está escrito no Salmo 33. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Sabe as obras de Deus? Todas são fiéis. Deus não erra. Deus está certo em tudo. Todas as obras de Deus são fiéis. Por isso, a fidelidade é exigida de todos, que pastoreiam o rebanho de Deus. Se Deus é fiel, Ele quer que os líderes na igreja sejam também fiéis para praticar e ensinar a palavra de Deus. Deus revela a sua aliança e promete proteção aos fiéis. Deus está sempre lembrando que Ele tem uma aliança conosco, Ele tem um pacto conosco, Ele tem um concerto conosco. E aquele que for fiel, Ele promete a proteção para estes fiéis. Em 2 Tessalonicenses 3:3 está escrito assim: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Deus já é fiel, e se nós formos fiéis, nós estaremos sempre protegidos e guardados de todas as artimanhas do inimigo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em
tudo que faz a palavra de Deus, se Deus prometeu guardar os seus fiéis, as suas pessoas que vivem em justiça, Ele promete e Ele cumpre. 2.3. Um discípulo altruísta. Altruísta é o contrário de egoísta. O egoísta pensa nele, o altruísta pensa no outro. Então, um discípulo altruísta. A situação de Gaio. A hospitalidade de Gaio exibia em seu coração acolhedor, recebia as pessoas. Para os missionários que precisavam de abrigo, enquanto se locomovia para cumprir os seus chamados. Aqueles que tinham o ministério itinerante, que foi muito importante na igreja primitiva e é até ainda hoje. Pessoas que passam pregando, ensinando e levando a mensagem ainda onde ela não chegou. Para isso precisava do apoio da igreja. E o Gaio, como obreiro, como dirigente da igreja, acolhia e apoiava essas pessoas que se locomoviam. A igreja primitiva vivenciava oposições. Tinha luta, já tinha luta. Às vezes nós falamos que nós temos luta hoje, mas eles também sofreram lutas, muita oposição. Desconfiança e limitações ao mesmo tempo, um grande crescimento. Havia luta, havia problemas, dificuldade, oposição, havia, mas também a igreja cresceu muito. Por quê? Porque pessoas como Gaio acolhia e apoiava o ministério missionário para a expansão do evangelho. Atos capítulo 12, versículo 24, fala sobre a igreja primitiva. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Interessante que a palavra de Deus crescia e multiplicava. Não fala que somava. Multiplicar dá um resultado muito maior do que uma soma. Multiplicava naquela época, assim implantada nos corações. Gaio acolhia os missionários. Então, a importância da relação recíproca entre a igreja e os seus missionários. Os missionários precisa da igreja? Sim. A igreja precisa dos missionários? Sim. Então precisa de ter uma relação recíproca de respeito e de apoio, porque os missionários também trabalham para a edificação da igreja local e continuam levando o evangelho aonde ele não foi ainda pregado. Precisa de haver este apoio recíproco ali perante a igreja. E seguindo, nós vemos, Gaio não pensava apenas em sua comunidade local. Olha, ele era dirigente de uma igreja local, mas não pensava só na sua igreja. Ele pensava em apoiar os missionários para eles irem adiante. Mas, como em todas as demais cidades, poderiam receber o evangelho. Ele apoiando os missionários, ele ficava dirigindo a igreja local e eles iam adiante levando a palavra do Senhor. Um discípulo altruísta está conectado ao propósito de Deus e às coisas eternas. Então, o discípulo precisa pensar nos outros, ser altruísta. Se ele fizer isso, ele está cumprindo o propósito de Deus numa visão das coisas eternas, espirituais. Olha em 2 Coríntios o que está escrito: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se são e não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, atentando para as coisas eternas. Se o Gaio apoiasse os missionários, eles levariam a mensagem em outras cidades, e ele mesmo talvez não visse aquelas pessoas convertidas através do seu apoio. É como nós vemos hoje na obra missionária. Às vezes nós contribuímos para a obra missionária e nós nem vemos os frutos. Quando chegarmos lá na eternidade, as coisas que não se veem vão ser vistas, vão ser reveladas, aquele valor que nós contribuímos com a obra missionária, com oração, com oferta, com apoio àqueles que têm esse ministério de levar a mensagem até os confins da terra, conforme está na ordem de Jesus Cristo, na grande comissão. Então, a igreja e o sustento missionário, não podemos esquecer disso. Está tudo bem, a igreja local está crescendo, mas nós precisamos de entender que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se eu não posso ir até os confins da terra, eu posso contribuir com quem está indo. Eu posso orar
por quem está indo. E assim o evangelho está sendo cumprido na nossa vida. O discípulo altruísta deixa um legado para quem convive e para quem nunca o conheceu. Assim mostra o seu amor a Deus e ao próximo. Tem gente sendo abençoada e você está abençoando e você nunca conheceu, mas está ajudando alguém socialmente, está ajudando assistencialmente, ajudando na pregação do evangelho que você não conheceu. Isso é um discípulo altruísta. 1 João está escrito no capítulo 4. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se eu não amo o meu irmão, que está sempre convivendo comigo, como eu vou amar a Deus a quem eu não estou vendo? Mas sei pela palavra que ele está no nosso meio. Então, o amor altruísta, amar a obra de Deus sem limites, para que o reino de Deus seja anunciado até os confins da terra. Assim, seja um mantenedor. Como Gaio era um mantenedor, uma pessoa voltada a apoiar o trabalho missionário. Legado, estamos falando desde o início, legado é o que nós deixamos para as futuras gerações. Legado não é somente o que se deixa para as pessoas, mas nas pessoas. As pessoas são transformadas e vão viver uma vida transformada por causa do bom legado que nós deixamos. A vida vai embora, mas o legado é imortal. Hoje, 2000 anos depois, estamos vendo o bom exemplo do Gaio, como ele apoiava os missionários, além de dirigir a igreja e ter suas responsabilidades, além de ser obediente ao seu apóstolo João, e além de ser obediente a Deus, cumprindo a vontade de Deus. Um legado que nós vemos que trouxe um grande exemplo para nós hoje. A bondade é o legado do cristianismo. O legado do cristianismo é a bondade. Que é falar em cristianismo, está falando de bondade. É a qualidade que nos torna semelhante a Cristo. Então, Jesus foi bom em todas as áreas, em todos os sentidos. Se nós dissermos que somos cristãos, procuramos viver e praticar a bondade como ele praticou. Então, agora, tópico 3, nós vamos estudar sobre outro discípulo, o Demétrio. Vimos no início o mau exemplo do Diótrefes, depois vimos o bom exemplo do Gaio, como líder daquela igreja local. Agora vamos ver o exemplo do Demétrio, que era o auxiliar do Gaio. O Demétrio, um verdadeiro discípulo. Uma outra pessoa que não era apenas um discípulo, mas um verdadeiro discípulo. Poderia olhar para a vida dele que tinha algo para nos ensinar. João falou pouco sobre o Demétrio, não tem muito na carta sobre o Demétrio, mas o que ele falou mostrou que ele tinha um bom testemunho, Então o Demétrio deu um bom testemunho perante a igreja e ficou um legado para nós, olhar para o exemplo dele, tanto pelas palavras dos outros, como em sua autenticidade cristã. Ficou confirmado como Demétrio era em sua vida e ministério. O pouco que ficou escrito a respeito do Demétrio deixou bem claro para nós que ele era um cristão autêntico, perfeito, buscava a perfeição em Cristo. E ele deixou um legado de vida e de ministério também. Era cristão não só de estar assistindo ou sendo abençoado para a igreja, mas ele era um cristão também abençoador, abençoava outras pessoas também. Então o cristão precisa brilhar, o cristão é uma luz. No mundo escuro, cheio de luzes apagadas, nós temos que ter um bom testemunho cristão. Devemos brilhar neste mundo que precisa muito do brilho celestial, do amor de Deus, da luz que Jesus brilha em nós e nós refletimos na sociedade. João registra que a própria verdade dava testemunho dele. Isso é muito importante. A própria verdade falava a respeito do Demétrio. Isso é muito importante. O nosso legado é o reflexo do que somos em vida. Não é simplesmente do que falamos ou pregamos, mas do que vivemos. É um grande legado que deixamos para as futuras gerações. Olha que interessante, como é importante o legado cristão. De 100 homens, um lerá a Bíblia,
99 lerão o cristão. Isso é estatística, isso é uma verdade comprovada. De 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Então, nós somos uma carta para o mundo. A Bíblia vai dizer isso para nós, na segunda carta aos Coríntios. Paulo escrevendo, ele diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. A Bíblia é uma carta de Deus para nós, mas nós vimos que de 100 pessoas, 99 não vão ler a Bíblia, mas vão ler a vida do cristão. Então nós somos uma carta escrita para este mundo. Isso é muito importante, porque estamos deixando um legado para aqueles que estão convivendo conosco e para as futuras gerações. Quer confirmar um pouquinho mais isto? Você é uma carta de Cristo. Onde você estiver, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo, você é uma carta escrita para o mundo, para representar Jesus Cristo. 3.1, um discipulador inspirador. Então, Demétrio, ele inspira a gente com a atitude dele. Nós ficamos inspirados. Olha, como Demétrio conseguia fazer isso? Então, nós vamos buscar graça, poder e unção de Deus para também fazer. Um discipulador inspirador. Ele inspirava a gente. O Demétrio desfrutava da confiança do seu líder. João confiava no Demétrio. Por isso, segundo os estudiosos, o Demétrio foi o portador dessa terceira carta de João. Então, o Demétrio auxiliava o Gaio lá naquela congregação, naquela igreja local, e possivelmente foi ele mesmo que levou essa carta. Ele era uma pessoa de muita confiança. Então, ele era de muita confiança do seu líder, João. O nome de Demétrio encerra essa breve carta como um bom testemunho descrito a Gaio, o destinatário da carta. Quem escreveu foi João, quem recebeu foi Gaio e quem possivelmente levou a carta foi o Demétrio. Então, pessoas de confiança. O verdadeiro testemunho cristão vai além de uma transformação aparente e momentânea, mas numa mudança profunda e duradoura em Deus. O verdadeiro testemunho cristão vai além de uma transformação aparente e momentânea, mas numa mudança profunda e duradoura, todos os dias na presença do Senhor. Demétrio era um discípulo inspirador. Olhando para a vida dele, a gente sente-se inspirado a servir a Deus, que andava na verdade. Olha em 2 Coríntios falando sobre a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então nós não podemos ir contra a verdade, porque a verdade é Jesus, a verdade é a palavra. Nós devemos ir pela verdade, em conformidade com a verdade. O Demétrio era bem visto pelas pessoas e pela liderança, e isso o tornava um discípulo virtuoso. As virtudes do Demétrio eram muito elogiadas e são um exemplo para nós. As virtudes cristãs é colocada na Bíblia como dons de Deus, como uma dádiva de Deus para nós. A Bíblia diz lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança, e assim vai as qualificações que Deus tem para transmitir aos seus filhos para trabalhar no seu reino. Quando um líder como João testifica sobre o ministério do seu liderado, então o líder elogiando o liderado, significa que aquelas ações devem ser seguidas, pois mostram o amor a Deus e a obra de Deus. Então é muito importante. O João elogiando o Demétrio, então podemos seguir o exemplo do Demétrio, porque o Demétrio amava a Deus e a obra de Deus. Isso é muito importante, porque se a pessoa não pode só amar a obra de Deus e esquecer do Deus da obra. Devemos dar atenção para o Deus da obra, amar a obra de Deus e amar o Deus
Deus da obra sobre todas as coisas. Olha o que está escrito em 1 João. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Há uma sintonia entre o ser humano e Deus. Sejamos imitadores de Deus, como filhos amados. Sejamos, vem assim um pouco rebuscado, porque quer dizer, nós fazemos de tudo para sermos parecidos com Deus, mas nós não conseguimos essa perfeição, uma perfeição divina, mas estaremos sempre buscando essa perfeição. Sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Nosso ato de imitar a Deus, nós vamos buscar em toda a nossa vida até a vinda de Jesus Cristo. Demétrio realizava bem a sua missão. Era reconhecido por tudo o que fazia, não só pelo que falava, mas pelo que fazia. Colossenses 3:23 está escrito: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Toda obra que nós fizermos, até um copo d'água, é como se estivéssemos fazendo para Deus. E Deus recebe essa vida cristã, essa maneira de ser discípulo do Senhor. Tudo o que fizer, faça de coração. Não faça por fazer, faça por amor. Isto é estar no reino de Deus. 3.2, um discípulo comprometido. Isso é muito importante. Um discípulo que tenha compromisso com os horários, compromisso com a obra de Deus, compromisso na contribuição, compromisso em servir, compromisso na leitura da palavra, em estar disposto a servir ao Senhor. Então, um discípulo com compromisso. Nós estamos estudando sobre o Demétrio. Demétrio era comprometido com a obra que estava nas suas mãos, e o que fazia ser reconhecido por todos. Todos davam testemunho do Demétrio, não só a verdade, mas o João, o próprio Deus, a verdade falava bem de Demétrio. João disse que ele havia alcançado um bom testemunho, mostrando que o verdadeiro discípulo deve buscar crescer no ministério. Por isso eu mostrei anteriormente, sejamos, ainda que nós estamos sempre buscando a perfeição desse sejamos, continuamente até a volta de Jesus. Pedro escreveu para a igreja: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, discípulos, por mais quantidade de anos que estamos na casa do Senhor, nós devemos buscar o crescimento. E ele diz: crescei como? Na graça e no conhecimento, na sabedoria, no conhecimento da palavra e na unção de Deus para praticarmos a palavra. Crescer na graça e no conhecimento, como se fosse uma balança equilibrando a graça e o conhecimento. Não só estudar, mas orar e buscar e consagrar. Então, fazer equilibradamente, crescendo na graça e no conhecimento. Conjectura-se que o Demétrio se opôs às obras más do Diótrefes. Dá a entender que o Demétrio, por ser um bom discípulo, um fiel, ele não concordava com o Diótrefes. Normalmente, como nós também não concordamos. O Demétrio não se manifestou em julgo desigual com o infiel. Ele não ficou acopiando coisas erradas do Diótrefes. Manteve a posição dele como um discípulo fiel. Foi reconhecido por fazer o bem. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O que o autor da revista quer dizer? Demétrio tinha um bom costume, ele era um bom discípulo, e ele não se associou com o Diótrefes, que não era um bom discípulo. Ele não se associou a um julgo desigual. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Está escrito em 1 Coríntios. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O Demétrio não foi corrompido pela influência do Diótrefes, manteve fiel ao Senhor.
3.3, e já caminhando para encerrar essa escola bíblica dominical. Um discípulo reconhecido. Ele era comprometido, era fiel, então foi reconhecido pela sua fidelidade. Falando ainda do Demétrio. O Demétrio teve o seu nome associado ao bom testemunho da verdade e à confiabilidade do seu líder, o que deveria ser reproduzido como um bom comportamento aprovado. Então, o comportamento do Demétrio foi aprovado, porque ele andava na verdade e era fiel ao seu líder, a Deus e à palavra de Deus. 3 João 12, falando a respeito dele. Todos dão testemunho do Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Todos falavam bem do Demétrio, porque ele tinha na sua vida as marcas de um discípulo, as marcas do discípulo, a marca do cristianismo, a cruz. Servia a Deus com amor e com fidelidade e submissão à sua liderança. Em poucas palavras, João destaca Demétrio. Em poucas palavras, ele elogia o Demétrio como um padrão a ser seguido no reino de Deus. Então, ele foi um padrão para nós. Primeira carta de Timóteo, Paulo escreve: ninguém despreze a tua mocidade. O Timóteo era um jovem pastor, ele diz: ninguém vai desprezar por você ser jovem, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha, Timóteo, que ninguém despreze por você ser jovem, mas você seja o exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Assim ninguém vai te desprezar se você for um discípulo fiel. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus dizendo lá em João capítulo 3, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, gente, sempre o nosso exemplo vai ser Jesus. Ele é o exemplo perfeito para nós. E os líderes que procuram imitar Jesus também nessa mesma caminhada. A boa reputação de Demétrio, assim como a de Gaio, veio do reconhecimento de outros, não deles próprios, o que já havia sido recomendado por Jesus. Então não era o Demétrio e o Gaio que ficavam se autoelogiando. Quem elogiava, quem falava bem deles, é a própria igreja, era a própria verdade, o próprio superior deles, que era João. Mateus 6 está escrito: e teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Então, Deus vê tudo o que nós fazemos, que aparentemente está oculto, mas aos olhos de Deus tudo está patente, até o que está em nosso coração, porque Deus vê o coração, com que intenção estamos fazendo algo dentro do reino de Deus. Concluindo a nossa querida escola bíblica dominical, nós vamos relembrar que, no tópico 1, nós estudamos o mau legado do Diótrefes. Ele não deu um bom exemplo, ele não passou um legado para as gerações futuras, ele não passou um bom legado, um bom exemplo. E o que nós aprendemos no tópico 1? Diótrefes foi apontado como um mau discípulo e um exemplo a não ser seguido. Ele encobria sua verdadeira personalidade, deixando clara a sua hipocrisia, em vez de se tornar um exemplo para a igreja de Cristo. Então, ele tinha a oportunidade de ser um bom exemplo, mas ele mantinha a hipocrisia, vivia um discipulado que não era verdadeiro, não deixou um bom legado. Mas, no tópico 2, nós estudamos sobre o Gaio. E o Gaio era um verdadeiro discípulo que deixou um exemplo para nós. O que nós aprendemos com a vida do Gaio? Um cristão verdadeiro, para deixar um legado respeitado e digno de ser seguido, precisa demonstrar verdade, lealdade e pensar nas outras pessoas. E isso nós aprendemos com o Gaio, porque ele pensava nas outras pessoas.
No tópico 3, nós aprendemos também um bom legado do Demétrio. O Demétrio, um verdadeiro discípulo, deixou um bom legado para nós. O que nós aprendemos? Um discípulo que deixa um bom testemunho é aquele que é comprometido com o reino de Deus. Então, o Demétrio também era comprometido, tinha responsabilidade com o reino de Deus. É cooperador da obra de Deus e que realiza a sua missão de mãos unidas uns com os outros. Todos caminhando no mesmo objetivo para a expansão do reino de Deus. Assim, orando, contribuindo e fazendo missões. Nós vemos nessa carta, orando, contribuindo e fazendo missões. Nós podemos fazer missões pelo menos dessas 3 formas: orando, contribuindo ou indo. É umas 3 maneiras de nós fazermos missões. Concluindo a nossa escola dominical, Gaio e Demétrio foram discípulos reconhecidos pelo trabalho em prol do reino de Deus, em favor do reino de Deus. Deixar um legado é cumprir bem a missão de Deus em amor, verdade e fidelidade a Jesus. Aí fica a pergunta: que legado você vai deixar? Que legado eu vou deixar para as futuras gerações? Que legado eu vou deixar? Que legado você vai deixar? Pensemos um pouco nisso. Seja um exemplo de caráter para esta e para as novas gerações. Seja honesto, fiel, sincero, leal, justo e humilde. E as novas gerações vão aprender isso. A vida cristã constitui-se disso. Primeiro, um novo nascimento. Aí uma conversão. Aí a santificação continuamente. E nesse processo nós vamos fazer missões, levar o evangelho até os confins da terra, aprendendo como Jesus, como os 12 sentavam para aprender com Jesus, o discípulo e o discipulado. Jesus passou horas e horas discipulando para que eles fossem um verdadeiro discípulo. Concluindo então a nossa querida escola dominical, ficou esta mensagem ao nosso coração: o verdadeiro discípulo é um exemplo para as futuras gerações. Que Deus abençoe a todos, que tenham um bom domingo na paz do Senhor e que Jesus esteja em primeiro lugar nas nossas palavras, nas nossas atitudes, e que sejamos altruístas, aprendendo, louvando e servindo ao Senhor em todos os momentos, em nome de Jesus.